Esse é o Lado B, programa exclusivo para os assinantes do podcast VFSM. Hoje, 10 músicas do começo do emo. A cada nova edição, 10 dicas incríveis de materiais relacionados ao mundo da música. Quer ter acesso a outras edições do programa? Apoie nosso podcast em padrim.com.br/podcastvfsm. Lá você tem acesso ao nosso grupo fechado no Facebook e outros benefícios incríveis. Bem antes daquele fenômeno franjudo do começo dos anos 2000 fazer os jovens pintar os olhos como se fossem personagens do Tim Burton e ser chacota no Fantástico, o estilo era bastante ligado à cena do hardcore, mais especificamente à cena de Washington. Mas antes de irmos para a capital norte-americana, vamos fazer uma pequena pausa em St. Paul, Minnesota. E a gente começa com o número 1, Husker Du, Something I Learned Today. O hardcore sempre foi um estilo bastante ligado à política. Ali na metade dos anos 80, começaram a surgir bandas que não queriam mais ficar enclausuradas nessas discussões sociais. A partir daí começaram a pipocar aqui e ali bandas que traziam novas temáticas ao gênero. Munidos de raiva e angústia, que são as marcas registradas no estilo, esses grupos começaram a focar suas novas letras em suas vidas ao invés de sistemas macropolíticos. Um dos primeiros grupos a se enveredar por esse caminho, digamos mais emocional, foi o trio Husker Du, com o disco Zen Arcade de 1984. Tava tudo ali, a angústia, as letras confessionais, o ritmo acelerado, os riffzinhos angulares das guitarras, a receita completa de um bom emocore dos anos 80. Ainda que a banda não tenha ficado com os louros da invenção do estilo, vale a pena começar nessa jornada por ela. Essa banda que tornou possível o lado mais pessoal, surgir nas letras do tão político hardcore. (2) Rites of Spring, For Want Of. Depois de nossa pequena escala, finalmente vamos para Washington, o berço da cena emo e terra de Guy Picciotto, que com Rites of Spring foi responsável por de fato trazer atenção ao estilo. Não é incomum que você veja por aí que ela foi a banda que criou o estilo ou ainda assim a primeira banda emo pra valer. Bom, as bandas ali nasciam e morriam em tempo recorde, e nem todas chegaram a gravar disco. Então de fato podemos dizer que esse álbum homônimo, lançado em 1985, foi realmente o primeiro disco emo. Sobre nascer e morrer rapidamente, o grupo durou apenas 2 anos em atividade e se separou em 86. Das cinzas do Rites of Spring nasceu One Last Wish, que eu recomendo que você ouça, mas que ficou de fora da nossa lista por ter durado ainda menos que o Rites of Spring, com apenas 9 meses de existência e um disco apócrifo chamado 1986, que só viu a luz do dia na verdade em 1999. Embrace, Give Me Back. Se Rites of Spring foi o pai da cena, Embrace foi a mãe. A banda surgiu das costelas do Minor Threat, um dos grupos mais influentes da cena hardcore de Washington, e também durou apenas 2 anos, deixando apenas um disco homônimo de 1987 e muitos fãs órfãos dessa sonoridade emo que começava a se destacar cada vez mais do hardcore convencional. Vale a pena dizer que o líder desse grupo foi o Ian MacKaye, que no futuro, ao lado de Guy Picciotto, fundaria o Fugazi, uma das bandas mais importantes do cenário independente dos Estados Unidos no começo dos anos 90. Inclusive, até agora eu não falei sobre de onde vem o termo emo. Os livros de história não são exatamente precisos em sua primeira aparição. Alguns dizem que foi o próprio Ian MacKaye que inventou o nome numa brincadeira durante uma entrevista em 85. Já outros dizem que foi o semanário inglês NME que publicou o termo pela primeira vez em 92. Seja como for, os primeiros representantes do emo não gostavam de serem chamados assim, mas não adiantou, o nome pegou e continua aí até hoje. (4) Jawbreaker, Boxcar. Depois dessa nossa passagem pelo berço do emo, vamos começar a viajar aos Estados Unidos e ver o que esse movimento gerou em outros estados. Nascido em Nova York na segunda metade dos anos 80, o trio Jawbreaker, ao longo de 10 anos, contribuiu bastante para a disseminação do emo e para seus flirts com o pop punk, estética que estava em alta durante os anos 90, com bandas como Green Day, Bad Religion e Offspring. Se de início o emo estava bastante ligado à estética do hardcore e muito ligado à cena específica de uma cidade, foi ali no começo dos anos 90 que a coisa explodiu e que o emo conseguiu tomar proporções gigantescas.
Inclusive, o Jawbreaker saiu em turnê no ano de 1993 com ninguém menos que o Nirvana, banda de Seattle que surfava um de seus momentos de maior popularidade. Cinco, Sunny Day Real Estate, 7. E por falar em Seattle, vem daí a nossa próxima banda. Aproveitando que o grunge tornou a cidade popular e que todos os olhos apontavam para lá na busca de um novo Nirvana, o selo Sub Pop, já tentando antecipar uma nova tendência, lançou o clássico Diary em 1994. O álbum foi um clássico instantâneo e ajudou a popularizar o que seria o emo dali pra frente. Muito do indie rock da época, um pouco do grunge, pitadas do pop punk e letras bastante confessionais se tornaram a receita básica do estilo durante o restante dos anos 90. Apesar do sucesso, o grupo se desfez e refez várias vezes ao longo dos anos 90. Logo após o turnê do Diary, a banda acabou pela primeira vez, voltando em 97 e acabando novamente em 2001. Apesar de terem criado o clássico emo, e digo isso com muitas aspas, seus próximos álbuns não foram lá tão importantes para o gênero, que evoluía muito a cada ano. Seis, Braid, Capricorn. Se o Sunny Day Real Estate colocou bastante do indie rock no emo, o Braid colocou boas porções do post-hardcore. A reunião do emo com uma variante do estilo que o gerou foi algo bastante interessante que trouxe um novo fôlego por estilo, que agora já tinha quase 10 anos de idade. Frank Welford, Boy Age 5, foi o primeiro registro do grupo, mas seu verdadeiro clássico, Frame and Canvas, seria lançado só em 98, inclusive fica aí uma ótima dica de disco. Aclamado por público e crítica, o disco se tornou também um dos modelos a seguir dentro do emo, principalmente seu primeiro revival ali no começo dos anos 2000. As guitarras mais perfurantes e timbres mais abrasivos da banda, além do senso rítmico mais rico e não tão ligados às fórmulas do hardcore, tornaram o som do grupo bastante interessante. Sete, Cap'n Jazz, Little League. Tim e Mike Kinsella são não só os fundadores de um novo estilo, e aí coloco algumas aspas, mas também dois dos mais longevos e prolíficos músicos ligados ao emo. Cap'n Jazz foi um grupo que lançou apenas um disco em seus mais de 6 anos de vida, porém foi seminal na integração do estilo com o post-hardcore e com o math rock. Talvez não seja intencional, mas trazer ao emo os tempos esquisitos e uma bateria frenética e cheia de quebras foi essencial para tornar o emo em outra coisa. Durante sua vida, o grupo lançou apenas um disco, Champ Jazz, de 1995, além de mais 2 EPs e uma porção de singles. Boa parte disso foi compilada numa ótima coletânea, e eu recomendo fortemente que você ouça esse disco antes da dica número 9. Oito, Mineral, Gloria. Ali no final dos anos 90, o emo atingia seu pico de popularidade, e ao mesmo tempo que surgia um monte de gente querendo fazer só o arroz com feijão para surfar nessa popularidade, o quarteto texano Mineral tentou inovar um pouco e trazer mais elementos ao estilo que já havia incorporado tantas coisas ao longo dessa década. Chris Simpson e companhia traziam não só alguns elementos do indie rock de bandas como Dinosaur Jr. e Superchunk, como também as guitarras mais atmosféricas do post-rock. É um encontro interessante e que traz elementos mais cênicos à sofrência costumeira do emo. The Power of Failing, disco de estreia do grupo, traz elementos que mais tarde seriam incorporados por bandas como Death Cab for Cutie e Pinback. Nove, American Football, Never Meant. O fim do Cap'n Jazz gerou inúmeros projetos paralelos dos irmãos Kinsella, mas creio que um dos mais importantes foi American Football. Capitaneado por Mike, o grupo levou ainda mais longe a incorporação de elementos do math rock ao emo e criou algo chamado Twinklecore, que pode ser traduzido sonoramente em guitarras angulares e tempos nada convencionais, mas feitos de uma forma bastante melancólica, numa proposta bastante crua, longe da ferocidade do emo até então. Bem longe do peso das distorções comuns na época, o grupo se apoia numa sonoridade mais tranquila, e que deixa ainda mais aparente a tristeza juvenil com a qual narra as histórias amorosas que não deram certo e as preocupações de um jovem garoto suburbano que vai para a faculdade. American Football, disco homônimo, foi lançado em 1999 e ganhou pouca atenção na época de seu lançamento, porém ao longo dos próximos anos foi ganhando cada vez mais atenção e mais fãs, se tornando um daqueles clássicos cults que não foram entendidos em sua estreia.
10. Jimmy Eat World, The Middle. Para terminar a lista, vamos para mais um clássico, Jimmy Eat World. Depois do emo dialogar com muitos gêneros ao longo dos anos 90, no começo dos anos 2000 foi mesmo com o pop punk que ele se deu melhor, pelo menos nas paradas de sucesso. O último respiro desse começo do emo e uma tendência do que estaria por vir, o disco Bleed American de 2001, foi responsável por trazer o emo aos anos 2000 e para aumentar um pouco mais o buzz do emo que se tornaria uma febre ali por 2004 e 2005. Este é na verdade o quarto registro da banda, e até hoje é seu maior sucesso comercial, principalmente por conta da faixa The Middle. O lado mais pop rendeu ao grupo um sucesso inesperado e o 5º lugar na Hot 100 da Billboard. O single também se torna um marco na história do emo, porque a partir daí as coisas se tornariam ainda mais pop e acessíveis. Então por hoje é isso. Essa é a nossa lista de 10 músicas para entender como o emo evoluiu ao longo de seus primeiros 15 anos. Se faltou alguma coisa, conversa com a gente lá no grupo dos padrinhos. Também vou colocar essas 10 dicas em uma playlist para você ter uma noção e também conseguir buscar mais fácil os discos da onde eles vêm. E é isso aí. Esse é o Lado B, programa exclusivo dos padrinhos. Eu sou o Nick Silva e até a próxima.